Aqui na Índia, tradicionalmente, a vida de uma mulher praticamente acaba quando seu marido morre. Quando se torna viúva, muitas vezes a mulher é forçada a abandonar a família e viver marginalizada, sem qualquer tipo de apoio financeiro ou emocional. As viúvas, historicamente, têm esse final bem triste. Como a sua identidade é fortemente associada ao marido, quando ele se vai, ela não tem mais nenhum papel útil na sociedade. E por acreditarem que elas trazem má sorte, muitas delas sofrem exclusão social e familiar. E foi assim que Vrindavan, essa cidade no interior da Índia, se tornou a terra das viúvas. Viúvas, Hare Krishna no meio da rua, galera cantando, olha isso! Um local para onde milhares de mulheres vão quando seus maridos falecem. Olha a quantidade de viúva ali! Elas me ajudaram a arrumar meu sari. Então hoje a gente pegou um trem e veio até essa cidade no interior da Índia, que abriga mais de 20 mil viúvas, para descobrir o motivo delas virem pra cá e como é a real situação da vida delas por aqui. Boa tarde! Boa tarde! E para começar esse vídeo de hoje, vamos começar do começo, já que a gente vai apresentar para vocês essa cidade, vou mostrar o lugar que a gente está ficando hospedado, porque a gente está se hospedando num ashram. Para quem não sabe, um ashram é um lugar onde antigamente os hinduístas, os gurus, eles ficavam para meditar em meio à natureza. Então olha aqui, é uma arquitetura bem antiguinha. Isso aqui, para quem não sabe, é um símbolo muito antigo, tanto se usa no budismo, como no hinduísmo, como em outras religiões. Nosso quartinho, a nossa bagunça aqui. O ashram, ele sempre é administrado por um guru, né? E às vezes as pessoas vêm pra ter assistência dele e tal. Ó, banheiro não tem box, né? Isso aqui é bem tradicional. É o comum indiano, né? Comum indiano. Aqui a nossa baguncinha, essas janelas aqui, tudo bem tradicional, essa casinha, né? Fechar essas coisas aqui. E aí, olha aqui. Aqui já tem uma placa dizendo que é pra cuidar com os macacos. Isso aqui é pros macacos, tá? Que tem que manter fechado. Olha que bonitinho que é aqui. E aqui tem uns boizinhos, ó. Eles são nossos amigos. Eita! Isso aqui, imagina, tem tanto macaco, a gente tá se arriscando saindo pra gravar esse vídeo pra vocês. Porque os macacos aqui, eles roubam câmeras e celulares e óculos. Óculos não pode nem usar. Olha o esquilinho ali. Vocês já viram que a gente tá num negócio mais wild, selvagem. Mas, ó, olha que bonita a arquitetura. Isso aqui é assim porque é onde os gurus antigamente ficavam. As pessoas ficavam pra se retirar, pra meditar, praticar yoga. Depois isso aqui virou um lugar também, acho, nos lugares onde eles fazem retiro. Ontem a gente chegou ali, tava rolando uma cantoria. E aqui estão nossos amigos. Oi! Vocês são queridos. Vem! Vem! Aquele ali. Vem! Tu que é minha amiga, né? Ó, ficou com ciúme? Ó, meu Deus! Olha ali, tu trouxe comida! Amado! Essa aqui é muito bonitinha. Oi, querida! O pessoal aqui, bom, as vacas, elas comem de tudo aqui, né? Come. Agora ela quer comer a tua mão aí, ó. Ah, tu tá cheio das bolachas! Ah, assim que tu virou amigo das vacas, aí, ó. Dê-lhe bolacha pras vacas. Olha isso, tem uma lambida em mim. Peraí, eu também quero ser amiga delas daqui. Aí, olha. Eu tenho um certo trauma de alimentar vacas, porque daqui pra eu dar uma pra cada ao mesmo tempo. Porque uma vez eu fui dar... Essa aqui é muito pequena, eu tenho medo dela comer minha mão, dá tudo. Ah, meu Deus. Uma vez eu fui dar comida pra uma vaca, ela se emocionou e pisou no meu pé aqui na Índia. Quase morri. Ai, mas essa daqui, ela é muito bonitinha. Nós somos amigas, né? E pergunta, vocês fazem carinho nas vacas na Índia? Sempre. Nós somos amigas. Amigas. Todos amigos, né? Bom, a gente se vê mais tarde, tá? Nós somos já amigos aqui, sempre nos vemos. Beijo, vaquinhas. Vamos seguir nosso processo, senão a gente vai ficar aqui. Ih, se emocionou, fez xixi. Espero que os donos das vaquinhas não tenham visto a gente dando bolacha pra elas. E aqui é a saída do nosso ashram. E vou contar pra vocês vão ver muito macaco aqui nesses vídeos e nos alertaram demais aqui, que a gente não pode sair com nada na mão. Quando a gente sai na rua, eles falam, guarda o celular, porque os macacos aqui, eles roubam. Ontem a gente viu eles roubando pão, roubando tudo, assim, eles são brabos. Os moradores andam com um pedaço de pau na mão ou com... Olha ali, ó, ali tem uma mulher com um pedaço de pau na mão, ó. Vocês estão vendo? Pedaço de pau na mão, pedaço de pau na mão. Todas elas estão com um pedaço de pau na mão. Isso aí é pra se proteger dos macacos. O cara aqui do hotel, ele anda com estilingue na mão pra se proteger do macaco. Vocês têm noção? Mas assim, agora eu tô notando que a gente tá andando com sticker. Eles podem achar que é isso. Não pode ser, aí, ó, de repente... E aí, ó. Ensinar eles com a câmera. E as viúvas aí, viu? A gente falou do... Como a gente falou, né? A gente tá na cidade das viúvas. E já chamou a atenção de vocês a quantidade de mulheres que tem aqui, né? Como a gente falou, mais de 20 mil viúvas moram aqui em Vrindavan.
E a comunidade daqui é em torno de 50 a 60 mil pessoas. Ou seja, quase metade da população aqui são viúvas. E olha o macaco ali, ó. Tu nem vem, tu nem vem. Olha o macaco ali, ó, do mal. Acho que ele nem sabe que isso é uma câmera. Dizem que eles vão atrás do celular. É. Olha a quantidade de viúvas. Todas elas com um pedaço de pau na mão. Namastê. Olha só. Muitas. Como a gente falou, né? Elas me ajudaram a arrumar meu sari. Beautiful. Ok. Namastê. Elas são minhas amigas. É mais cedo, de manhã cedo, esse sari aqui, eu pedi pra uma moça na rua botar pra mim, porque eu não sei botar. E aí ele saiu, aí agora eu tava passando aqui na frente. Aqui, ó, aqui na frente eu tava passando, desse templo aqui. E aí meu sari tava caindo, eu pedi pra elas ajeitarem só aqui. Aí elas tiraram, ajeitaram tudo, tem o vídeo. E foi muito bom, porque elas ficaram assim, uma dando pitaco na outra, né? Uma arrumando e outra, dava pra ver que o papo era tipo, não, tá fazendo errado, tem que prender aqui, faz isso aqui. E aí ficou ali, ó, e todas elas me arrumando e tal, depois a gente tirou foto juntas, umas queridas. Aí elas me viram, eu nem vi pra ela que deu um grito assim, Eu já vi de longe que ela tava assim, toda sorrindo. Toda feliz. Aquela de rosa ali foi a que botou o sari mesmo, fofa. E aqui a gente já tá no interior da Índia, né? Como a gente falou pra vocês antes, a gente tava em Nova Delhi, quem viu os episódios anteriores. E agora a gente chegou realmente, aqui é interior, essa cidade tem 50 mil pessoas. E aí vão falar, 50 mil pessoas é muita gente. Estamos falando da Índia, o país mais populoso do mundo. Portanto, uma cidade com 50 mil pessoas é pouca gente. Vamos aqui no ATM, então. E a gente tá tirando aqui, como sempre, com o nosso cartãozinho da Nômade. Aceita em mais de 180 países. Que dá pra tirar dinheiro em ATM. Dá pra... Oi, olha o macaco vindo. Sai daqui! E como vocês viram aqui, tiramos com o nosso cartãozinho da Nômade, que ele tem o menor IOF no mercado, é só 1,1%. As taxas, não tem taxa escondida, aquele negócio que tem um monte que a gente paga quando tá viajando e aí depois vem muito mais caro, porque tem taxa escondida. A taxa de conversão é bem melhor do que casa de câmbio, que é uma taxa bem mais alta. E além disso, tem salinha VIP no aeroporto de Guarulhos, para quem é cliente Nômade, para ficar lá comendo, bebendo antes da hora do seu voo no Terminal 3. E também, pra quem não vai viajar agora, é bom pra já guardar dólar, é bom quando a taxa tá boa, já converte, já deixa lá teu dinheirinho guardado pra quando for viajar, já tá tudo prontinho. Pede teu cartão, a abertura da conta é gratuita. E ainda tem presentinho pra vocês, como sempre, vocês já estão sabendo, né? O cupom Marina40 dá $40 de cashback na primeira operação de câmbio, realizada até 15 dias depois da abertura da conta. E é só clicar aqui, ó, nesse QR Code que eu vou deixar aqui, ou no link que tá aqui embaixo, e usa esse cupom, porque, pô, $40 é bastante coisa que estão dando, hein? Ai, os macacos, bora. Guarda a câmera que eu tô com bastante medo. Deixa eu guardar o dinheiro. Guarda o dinheiro, tem medo. E abram sua conta da Nômade e economizem na próxima viagem. E guardem seus pertences com o macaco. Sai, macaco. Nossa, tem um enorme lá. Não, aquela hora que a gente tava ali tirando dinheiro, eu tava tensa, porque era um macacão assim, ó, desse tamanho. Ah, sei. Todas estão achando a Marina muito linda. Elas adoraram. Nossa, a primeira que me viu de sari, ela teve um ataque assim com o meu sari. Bora então? Eu falei que tem muitas mulheres. Ah, é? Né? Olha só. Olha a quantidade de viúva passando. E a gente, como a gente tá no interior, assim, olha a quantidade de viúva ali. Olha só. Tem muitas viúvas ali. É porque isso aqui é um templo, né? Uhum. Vrindavan se tornou o refúgio de uma vida de abandono e sofrimento para essas mulheres. Mas por que justamente Vrindavan? Porque essa é a terra de Krishna, Deus do amor e da compaixão, uma das divindades mais importantes do hinduísmo. Aqui elas buscam consolo espiritual e uma vida de devoção. E bom, não são só elas que são atraídas por essa cidade, que é a mais importante para os devotos de Krishna. Os famosos Hare Krishna do mundo todo também vêm para cá. E agora a gente tá inaugurando os episódios do interior da Índia. Eu tô muito feliz, porque eu particularmente gosto mais do interior da Índia do que das cidades grandes, né? Eu acho que tem um clima gostoso, as pessoas... Olha, as mulheres passam, falam com a gente. Isso aí mostra muito a hospitalidade da Índia, que a gente sempre comenta, né? Agora a gente deu uma cortada no vídeo, porque veio umas crianças pedirem dinheiro. E muitas vezes acontece aqui na Índia de assim... A mãe manda a criança vir pedir dinheiro pra gente e, tipo, eles são bem agressivos, assim, tipo, ficam tentando pegar, ficam, assim, botando a mão em ti. Agressivos, tipo, são insistentes. É. E aí é uma coisa que antes da gente vir pra Índia a primeira vez, eu pesquisei bastante sobre isso, porque acontece muito. E o que dizem, o que eles instruem sempre é não dar dinheiro pra eles, porque isso ensina eles a seguir pedindo e fazendo isso. Então, quando a gente veio outra vez da Índia, o que eu sempre recomendo é, quer ajudar as pessoas...
doa para alguma instituição, que tem várias instituições que ajudam as pessoas de rua. Então, tu pode ajudar nos templos, tu pode ajudar as pessoas nos lugares. E essa é a melhor forma de ajudar. Tipo, aqui pras viúvas a gente deu dinheiro pra elas já, pra várias hoje. A gente falou que a gente ajudou a economia das viúvas hoje. Porque é diferente, essas mulheres, elas estão... Tipo, elas nem vêm pedir, assim. Elas estão aí, a gente sabe que elas têm toda uma questão difícil. E aí é diferente das crianças, entendeu? Então, o que eles sempre falam é, se tu vem pra Índia, não dá dinheiro pra uma pessoa. Até porque uma vez eu desobedeci essa lei. Eu comprei comida pra uma criança e juntou umas 30 crianças ao redor. E elas não te deixam nem andar, porque elas querem, né? Então, às vezes vai aparecer gente pedindo e a gente... Enfim, a gente não tá tentando ser grosso, mas a gente não tem que também dar, né? Ui, meu Deus, olha aqui. a quantidade de vacas agora. Isso é um dia normal na Índia, entendeu? E muita gente pergunta de quem são as vacas na Índia. As vacas, pra vocês terem uma noção, é tipo cachorro e gato do Brasil, né? Então, ó o macaco. Macaco atravessando a rua. Sai daí, sai daí. Então tem vaca que tem dono, tem vaca que é da rua. Olha lá, a quantidade de macaco que tem ali. Uau! E ó, tem uma galera na rua, eu acho que essa galera, eles estão voltando de orações e coisas, porque eles estão todos com os... Como é que é o nome mesmo? O tilak. Os tilacs, que é esse negócio da testa, estão todos com eles bem fresquinhos, assim. Tu vê que recém rezou. Como a gente falou ali. Isso, olha ali, um lugar, um lugar de criação de pombos. Olha ali. Aham. Falou, né, que o nascer e o pôr do sol é o horário de reza, né? É, por isso eu acho que eles devem ter uma bastante movimentação, né? Entrada e saída de gente nos templos. Bastante movimentação agora. Olha aquilo ali. Acho que parece um transporte meio público, assim, que é um... Transporte público não, mas é um negócio de... Um carrinho ali. Ah, é um carrinho de golfe, parece. Que doideira. E ó, a Mas quantidade de macaco aqui, ó. Aqui essa cidade, vocês vão ver, ela é composta de macacos, vacas e viúvas. Isso aqui eu queria entender melhor. Eu acho que é tipo um tuk-tuk comunitário, assim. Porque aqui nessa área não entra tuk-tuk nem tuk-tuk de motor, ó. É só esses aqui elétricos, que são um carrinho de golfe. Então acho que isso aí é um carrinho de golfe gigante. Porque essa daqui que a gente tá é uma cidade sagrada, tá? Cidades sagradas, várias delas na Índia, assim como Varanasi, que é uma cidade que a gente vai agora nos próximos episódios, Hampi, várias cidades sagradas, é proibido vender e consumir carne, várias delas, a maioria, e vender e consumir álcool. Então aqui tu pode procurar, implorar restaurante com carne, não existe carne nessa cidade. Essa cidade é toda vegetariana. Assim como várias da Índia, por lei, proibido carne e proibido álcool. Álcool tu até consegue, carne eu nunca vi ter assim, eu acho, porque é mais difícil também, né? É, eu acho que fica mais aparente também. A cerveja eles... Ah, tá fora do menu. Queria falar que eu me impressiono com esses caras que vendem banana nessa cidade assim. Nossa. O que eles devem ser assediados por macaco. Aqui também é outro templo, ó. E como a gente falou também, como é uma cidade meio mais turística, assim. Apesar de, eu sei, quando a gente fala mais turística, né, vocês viram um pouco turista, né? Mas ó, e vendem umas coisinhas no meio da rua. Roupinhas. Essa é a rua principal, né? É a Índia não globalizada também aqui, né? Então tu vê. Hello. Ó, as criancinhas. As crianças Galera de pé descalço, né? Olha só. As crianças olhando com um olhar fixo pra gente. Assim. Impressionadas. O meu sari tá fazendo sucesso hoje também. Olha que coisa mais linda o pôr do sol. O pôr do sol na Índia ele é muito bonito. Eu sei que o grande motivo é a poluição também, mas ele não deixa de ser bonito. Ó, aqui tem um monte de roupinhas, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos preços também. Ó, uns 450, a saia 250 rúpias. Vou botar aqui as conversões pra vocês na tela, mas já sei que 250 é em torno de 15 reais, se eu tiver boa nas minhas contas aqui. Várias coisinhas, ó. Namastê. Roupinha pra criança, cobertor, eu não sei porquê, porque essa cidade é um calor do caramba. Mas tudo que essas roupinhas aqui, ó, tradicionaisinhas deles. E vocês já viram a gente comendo soya chap, que a gente já mostrou aqui, acho que foi no último episódio, que foi um episódio de comida de rua. Aí aqui, ó, ele vende o soya chap, e olha ali que legal os espetinhos que eles vendem na rua. Isso aí é o soya chap, que é tipo um churrasquinho de soja, né? Ele é muito comum na Índia, aí nessas cidades aqui, que são cidades 100% vegetarianas, mais ainda, né? Ó, e aí aqui é só esses carrinhos aí, ó. Esses aqui, que é os rickshaws, e os auto-rickshaws, que é aqueles ali. Tu vê que o templo, ele é o acontecimento da cidade. E aqui a gente não vai em qualquer templo, a gente vai num templo de algo que vocês já conhecem muito, mas não sabem direito do que se trata. Esse templo aqui que vocês vão ver surgindo aqui atrás é um templo
Hare Krishna. Hare Krishna. Os Hare Krishna são os seguidores do movimento ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, fundada em 1966 em Nova York por Prabhupada, um mestre espiritual indiano que foi da Índia até os Estados Unidos de carona em um navio cargueiro, com nada além de 40 rúpias no bolso, que equivalem a R$3 e uma mala cheia de livros sagrados. A sua missão era espalhar a palavra de Krishna no Ocidente, e foi por meio de um mantra de apenas 3 palavras que ele conquistou os seus primeiros seguidores. Hoje, o movimento tem mais de 600 templos em mais de 100 países, milhões de devotos e o seu lugar mais sagrado no mundo todo é essa cidadezinha de Vrindavan. Ah, olha aqui, ó, que interessante. Eles estão dando comida aqui porque tá na época de festivais, acredito que seja por isso, né? A gente tá na época de um festival bem grande aqui e a gente também gravou. Hoje, no último episódio que a gente gravou também tinha gente dando comida. Ó, aqui a galera tá E comendo hoje de de manhã eu graça. vi gente também dando comida. É, ó que legal. Isso aqui é mais um docinho, né? O de manhã tava o pessoal dando almoço mesmo. E agora é uma Que é um refeiçãozinha. praçadão, que é uma comida salgada, suave. Ele deu um... Deu um livrinho aqui. É, porque eles, Mas tem que pagar eles ele, estão em né? função deles. Prabhupada Facebook. Hã? This is Prabhupada Facebook. Tem que pagar ele. Não, it's okay. Give donation. No Give donation, money. no donation. Não, Right. No donation. Prabhupada book मेरे के समय Vrindavan धाम की जय ele quer muito livro. Tu vai levar pra casa? $500 no problem you give me small donation. I don't have donation. Ele disse que $5.000 tá bom. Olha o caos que tá na frente do Ah, isso vai templo. entrar agora, não, isso vai entrar agora, mas não é por aqui, ó. Aqui é uma entrada, mas ó, aqui só entra quem tá sem sapato. Ah, sim. Olha só que bonito. E como esse é um lugar Hare Krishna, vocês vão ver muita... Claro, o Hare Krishna, como você sabe, ele se espalhou pelo mundo todo, né? Então, tem muito estrangeiro aqui, porque os estrangeiros que foram aí impactados pela palavra Hare Krishna ao redor do mundo, Aham. vieram pra cá. Então é muito normal aqui tu ver uma galera... E No uma Brasil tem também, né? galera... tem uma comunidade brasileira Hare Krishna aqui, né, que a gente viu. Aham, eles estão por aqui. Até nos mandaram inclusive. mensagem, a gente tá nessa correria, não consegui ver eles. Mas tem gente do mundo todo aqui, né? Ó, saímos do templo e aqui tem um monte de gente, ó, vendendo flores, oferendas, né? Olha ali, ó. O cheirinho daqui tá muito bom, né? As flores que eles estão vendendo. Pessoal chegando pro culto, eu acho que deve agora. Não sei como é que é o nome, culto. Como é que chamam, né? Eu acho legal, olha. Eles vendem essas bolsinhas aqui. Olha só. Não. E eles usam no pescoço, os Hare Krishna usam essas bolsinhas. Olha ali, ó. Tá até essa daqui, ó. Tá até com um mantra ali escrito, ó. verdade. Krishna, Hare, Pra Hare. novamente esquecer. Pra não esquecer do mantra, ó. Isso aqui eu acho que é negocinho, eu vou chutar, eu acho que é negocinho pra eles pintarem o negocinho na testa, ó, que é tipo, como é que é o nome disso aqui? O Tilak? É tipo um ocre, que eles usam pra pintar o tilak, eu acho, né? Eu tô dando um chute aqui. Eu acho muito interessante que aqui tu consegue ver uma coisa bem diferente das outras cidades, que é tu vê muitas mulheres andando, claro, isso tem também mais pro interior, mas aqui tu vê muitas mulheres andando em grupos, assim, porque são as viúvas, né? E aqui são todas viúvas, então elas andam com outras viúvas, né? E olha isso aqui, a confusão que tá aqui. Viúvas, Hare Krishna no meio da rua, galera cantando, olha Os isso. Hare Krishna estão de fora também. Sim, eles estão ali cantando, ó. Mas vocês veem que tem ali, ó, é uma galera, tem uns 2 ocidentais ali, ó, puxando. Aquele ali é o indiano, tem galera indiana. O Krishna tá num carrinho de bebê. Pra botar uma apresentação de Krishna. Bom, botaram Krishna num carrinho de bebê. O Will acha que aquele ali é a comunidade de brasileiros Hare Krishna que tem aqui. Não saberemos, que a gente algum não dia. vai ali interromper eles, mas se fosse a gente gostaria de falar com eles, né? Pois é, eles tinham cara de brasileiro, né? Tinha mesmo. Não sei se... Enfim, a sanfona tem em outros lugares, mas acho que é muito característica no Brasil também, né? Legal. Isso, A gente queria encontrar eles aqui, porque tem essa comunidade Hare Krishna brasileira aqui. Mas, enfim, estamos super corridos. Porque temos coisas muito legais pra fazer no próximo episódio. Eu não vou dar nenhum spoiler, porque, assim... O próximo episódio aqui desse canal vai ser demais.
Tô aproveitando, o vídeo não acabou, tá? Mas aproveita pra, aí, ó, se tá vendo na TV, pega o celularzinho, entra no vídeo, deixa um comentário, dá teu like, teu hypar. Boa. Se inscreve no canal, ativa a gente. as notificações. Ativar as notificações, eu sei que tu ainda não ativou. Então, ó, o vídeo não acabou, mas aproveita e já faz isso aí. Ó, isso aí, ó. Não. Eles vêm com esse... Não. Não. Eles ficam insistindo. Não. Eles insistem com o tilac. Não. Eles querem passar o negocinho da... Tem o tilac, que é esse negocinho que tu bota na testa. Eu já levo essas crianças à brincadeira, né? Porque elas vêm e ele é pequenininho. Na tilac é esse negocinho que pinta na testa. E eles chegam já com pronto e pá! E botam na tua testa. E aí, já que botou, tu tem que pagar. Aí essa criancinha, ela é pequenininha e não conseguiu. Mas vem as mulheres, assim, pronta pra enfiar o negócio na tua testa. E aí, depois que ele fez, tu tem que pagar. Então, é um pequeno golpe ali pra tu cair rapidinho. Aqui, tu é muito assediado por criança na Índia. As crianças vêm, elas são bem insistentes, assim. Tu tem que dar pra elas coisas. A gente tá na parte mais turística agora, né? É. Entre o templo Hare Krishna e o templo hinduísta, é o lugar mais turístico da cidade. Ó, vocês vão ver, ela vai tentar pintar um tilac na minha testa, ó. Não. E tu tem que te esquivar, assim, senão Vem pra cá, ó. tu já leva um negócio na testa, já te pintam sem o teu consentimento. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, um monte. Várias. Olha que bonito o templo, chegamos. Tu vê que o templo hinduísta, obviamente, ele é ainda mais movimentado do que o templo Hare Krishna, né, porque... O país hinduísta, O país é praticamente hinduísta, quase né? todo hinduísta. Vocês imaginam que a Índia é o país mais populoso do mundo, né? 1,4 bilhão de habitantes. Desses habitantes, praticamente 80% da população é hinduísta. Então, é muita gente. E eles são... Pessoas, né? 1 bilhão de hinduístas. Então, imagina, os templos... Não. Os templos ficam muito lotados, né? E essa cidade aqui de Vrindava, ela é praticamente essa rua principal aqui, né? Que a gente andou com vocês toda, basicamente, com umas vielinhas pelo lado, não tem muita coisa. E é uma cidade muito religiosa e é justamente por isso que as viúvas vêm pra cá, né? Elas vêm, como a gente falou, pra esse consolo espiritual, pra ficar aqui servindo a Krishna, pra ficar rezando. Então, o grande negócio da cidade das viúvas é esse apego espiritual que elas têm na cidade de Krishna, que é, enfim, uma divindade ali que fala muito sobre amor, não sei o quê. Então, por isso que os templos, eles explicam muito o que elas vêm fazer aqui, né? Fomos barrados no templo. Fail total, que tristeza. Não pode entrar com o pau de selfie, né? Tá usando. A gente usa um stickzinho aqui pra vocês conseguirem nos enxergar melhor. É proibido entrar aqui. Mas A gente podia ter imaginado, tipo, no Taj Mahal também não pode. Tem outros lugares que não deixam entrar, né? O templo, ele é bem famoso porque ele é todo iluminado, né? É, Não dá de pra noite, mostrar um ó. pouquinho ali de longe, né? Mostrar o que dá pra mostrar aqui de longe. Mas ele é um templo hinduísta, né? Bem famoso. E ele fica iluminado de noite, por isso que ele é famoso. Olha aí a confusão aqui. Por fora é melhor. A gente tá contra a maré aqui, meu Deus do céu. Cara, que confusão. Ele acabou de dizer que selfie stick não pode. Olha a confusão, a quantidade de gente entrando aqui, meu Deus do céu. Caos. Bom, já que não deixaram a gente apresentar o templo das viúvas pra vocês, a gente vai apresentar o resto da cidade das viúvas aqui. O que resta aqui da cidade da viúva pra vocês fuxicar um pouquinho. Coisa que é interessante que eu vi aqui, não vi em outros lugares, é mulheres vendendo as coisas. Então, ó, tem uma mulher ali, ó, vendendo várias coisas. Tinha uma mulher vendendo chai. Ok. Mulher trabalhando nas coisas que geralmente tu não vê, né? Tu só vê mulher passeando. E aqui, como elas tentam ser reinseridas na sociedade, elas têm essa oportunidade maior. Então tu vê elas trabalhando, né? Muitas delas têm filhos, né? Então, às vezes, elas estão viúvas, marginalizadas aqui e com um filho ainda pra cuidar, né? Quando não mais. Até os anos 1800, algumas viúvas eram queimadas vivas, junto com seus maridos, na fé de que elas iam acompanhar eles na vida após a morte. Embora algumas delas fossem pressionadas e até forçadas, essa prática simbolizava o desespero e a falta de escolha dessas mulheres, que eram vistas praticamente como sem valor depois da morte dos seus maridos. Mesmo proibido há mais de um século, o site ainda deixa cicatrizes profundas e relembra a luta contínua pelos direitos das mulheres aqui na Índia. Apesar das condições difíceis, hoje em dia tem iniciativas em Vrindavan que buscam dar dignidade a essas mulheres.
Oferecem apoio, abrigo e até a chance de voltar a ter uma renda através do artesanato e da música devocional. Muitas chegam aqui sem nada além da roupa do corpo, e em Vrindavan elas encontram uma nova família, outras mulheres que compartilham do mesmo destino. Se pra gente perder o parceiro ou a parceira é uma dor inimaginável, para essas mulheres isso significa praticamente abdicar da sua própria vida. Bom, então, tô feliz que a gente conseguiu mostrar que as viúvas historicamente têm esse final bem triste, mas que aqui em Vrindavan elas encontram um lugar de acolhimento, né? Muitas delas, não todas, elas conseguem ter uma vida, né? Assim, melhor do que elas teriam em outros lugares. De apoio entre elas, de apoio espiritual, por causa do acolhimento da comunidade Hare Krishna e também da comunidade hinduísta. Né? E principalmente a gente viu muito essa amizade entre elas, assim, grupos delas rindo, conversando. Até as que tu vê que estão ali com pouco dinheiro, não tem condições, elas estão em grupos sorrindo, assim. Então deu um quentinho no coração saber que apesar de todas essas tradições, existem muitas que ainda têm um final mais feliz. E a gente adorou conhecer elas, né? Conversamos com várias, claro, elas não entendem nada de inglês, a gente fez amizade assim, só no ficar se olhando, se encostando, se abraçando, botando sari. Mas foi bem legal, a gente gostou muito de conhecer tanto a comunidade Hare Krishna aqui, quanto as viúvas de Vrindavan. Então aqui a gente finaliza esse vídeo de hoje, né? E vamos pedir pra galera também aí, ó, vocês estão vendo na TV, pega o celular, dá um hypar no vídeo e ativa as notificações pra quando eu entrar um vídeo legalzinho que a gente fez com o fundo do nosso coração, ele aparecer pra vocês. Eu acho que vocês devem ter inscritos no canal, mas vocês podem convidar os seus amigos, sua família toda. Manda o vídeo lá pra galera, né? Pra se inscrever no canal. E é isso, nos vemos no próximo episódio que vai ter coisas inusitadas e muito legais. Então, ó, não perde. Um beijo. E até a próxima.